informar que nós vamos gravar essa apresentação, né? Isso já está começando a ser gravado aqui. Então, voltando, boa tarde. Sou Andréa Caldas, pró-reitora de Graduação em Educação Profissional. Eu presido a comissão, uma comissão que foi formada junto ao gabinete da vice-reitoria e da ação das comissões estratégicas, aí, coordenado pela professora Carla Risotto. É a comissão de combate à evasão na UFPR, de combate à evasão e baixa procura na UFPR. Nós, nesse primeiro semestre, estamos trabalhando com esse eixo da evasão. Esse é o segundo seminário que nós estamos realizando. O primeiro seminário, né, tratou desse mapeamento das ações já existentes, apresentou alguns dados de pesquisa que a gente já tinha, né, internamente na universidade, e buscou fazer um levantamento da percepção da comunidade, especialmente dirigida às coordenações de curso, aos cursos, sobre as causas da evasão e também sobre uma avaliação das ações que já vinham acontecendo na universidade, né? A perspectiva sempre da comissão foi estabelecer de forma estratégica, esse é o princípio da nossa gestão, o combate à evasão, mas sem desconsiderar o que já vem sendo feito historicamente na universidade. Aí depois disso nós tivemos uma audiência que foi dirigida à comunidade estudantil, também apresentando essas propostas e fazendo um levantamento e uma escuta, né, dos estudantes sobre a percepção sobre as causas da evasão e também sobre a avaliação eventual desses programas, desses projetos, dessas ações que já estão acontecendo. Então, esse nosso segundo seminário de combate à evasão, embora seja a terceira ação pública que essa comissão está realizando, uma comissão essa que é formada por representantes das várias pró-reitorias, ela vai apresentar, depois dessa síntese, né, portanto, depois da escuta da comunidade, uma síntese das propostas que a comissão está apresentando para a universidade, para depois, né, a partir desse segundo seminário que a gente abre essa apresentação, a gente aí, nós vamos comentar isso mais à frente, irmos fazer essas conversas nos setores e nos cursos, tá? Então, eu vou já rapidamente passar para a nossa apresentação, e que vai iniciar aqui, né, nós vamos ter a divisão em vários eixos, então nós vamos começar aqui com o Linneu, que é nosso colega da Proplad, que vai iniciar fazendo uma introdução, um levantamento dessas pesquisas, e depois nós vamos por eixos, né, que a gente definiu na comissão, nós vamos ter uma apresentação dessas propostas, das ações que a comissão está submetendo, né, à comunidade, ações essas que devem começar a ser implementadas. Linneu, então eu passo para você. Boa tarde a todos, eu sou o Linneu, eu sou estatístico, técnico administrativo na universidade. Atualmente eu sou o coordenador de Estatística e Ciência de Dados da Pró-Reitoria de Planejamento e Dados. E, bom, a gente vai começar essa apresentação fazendo um pouco do resgate do que foi o trabalho da comissão nesses últimos meses, até a gente chegar nos eixos de atuação. Então, a gente começa a nossa conversa com o desafio da evasão na UFPR, que é um problema persistente no ensino superior e que tem um impacto tanto na vida dos estudantes quanto na instituição como um todo. E nos nossos primeiros eventos, um dado que nos chamou a atenção, que a gente tornou público, foi que atualmente, considerando a perspectiva histórica, nós temos mais vagas do que em outros anos. Nós notamos que essas vagas elas não vêm sendo preenchidas e que também hoje a gente tem um cenário que já ocorreu antes no passado, mas não com a proporção que ocorre hoje, que nós temos muito mais evadidos do que concluintes, ou seja, a nossa conclusão com esse levantamento dos dados, com esses estudos que a gente fez, foi que nós temos muito mais alunos hoje na universidade que estão saindo pela porta dos fundos do que pela porta das frentes, né? Então, muito mais alunos saindo por evasão, por abandono, cancelamento e outras formas de evasão, do que por efetivamente conclusão dos seus cursos saindo com o diploma na mão. Então, o nosso histórico, né, em março de 2025, foi criada a Comissão de Combate à Evasão e Baixa Procura, com esses representantes de várias pró-reitorias, de várias unidades da universidade, e nós tivemos 2 eventos públicos, 2 contatos com a comunidade. No dia 16 de abril,
nós tivemos o primeiro seminário de combate à evasão, que foi o nosso primeiro contato com técnicos e técnicas, professores e professoras. No dia 24 de abril, nós tivemos a primeira audiência, que a ideia foi ter um primeiro contato com a comunidade discente, então nós tivemos esse cuidado de fazer 2 eventos separados, né, com esses públicos separados, para deixar principalmente os discentes o mais à vontade possível para ter esse contato com a gente, sem a presença de professores e coordenadores. E a proposta desses eventos foi justamente, num primeiro momento, apresentar a comissão, quem eram os membros, o que a gente estava se propondo a fazer, o que a gente fez até o momento, estabelecer esse contato com a comunidade e também ouvir o que é a percepção da comunidade sobre as causas, sobre as ações existentes e também sobre as sugestões de combate à evasão com quem convive com o problema no dia a dia, né? Seja como aluno, seja como técnico ou professor. Em ambos os eventos, nós disponibilizamos formulários online para coletar informações. Então, a gente disponibilizou um formulário para a audiência e um formulário para o seminário. Desses formulários, nós acabamos obtendo 152 respostas, que vieram 121 do seminário e 31 da audiência. Todas essas respostas eram no formato texto, então eram questões abertas, porque a gente quis dar um pouco de liberdade para a comunidade de expressar mais abertamente as suas opiniões. E após a coleta dessas informações, nós fizemos aí a extração de tópicos usando ferramentas de inteligência artificial para tratar um pouco esse conjunto de dados texto, extrair os principais tópicos e nortear algumas discussões que nós tivemos. Nesses eventos, as nossas perguntas orientadoras foram basicamente 3. A primeira delas era, na sua opinião, quais são as causas de evasão no seu curso? A segunda delas, considerando as ações de combate à evasão até 2024, quais você conhece e como as avalia? E a terceira delas, que era o que pode ser feito no seu curso para combater a evasão, que hoje não é feito. Com base nessas perguntas e na resposta dos questionários, nós chegamos a algumas conclusões, né? Então, as causas de evasão mais citadas pela comunidade, as mais mencionadas foram a dificuldade financeira e a necessidade de trabalhar, o fato de muitos cursos serem integrais, terem cargas horárias consideradas excessivas e a falta de flexibilidade nos currículos, problemas de saúde mental, pressão, estresse associado à universidade, falta de informação, expectativas idealizadas sobre o curso, então uma certa frustração com relação às expectativas criadas sobre o curso. Dificuldades acadêmicas, falta de base e também o despreparo foram mencionadas, né? Outras causas relevantes que apareceram nessa nossa coleta de informações foram questões acadêmicas, como a questão de infraestrutura, didática docente, problemas com a coordenação, currículo desatualizado, questões associadas ao reconhecimento de mercado, então uma baixa atratividade do curso e também pouca perspectiva profissional após a finalização do curso, e outros fatores externos e também pessoais, como, por exemplo, a segurança dentro do campus, dificuldades associadas ao transporte, a falta do sentimento de pertencimento à universidade, à comunidade acadêmica, questões familiares e também a concorrência com o EAD foram questões mencionadas. Nós tivemos algumas avaliações, algumas ações que foram avaliadas positivamente, como os programas de bolsas permanência, que foram avaliados muitas vezes como essenciais, mas também como insuficientes em quantidade, valor e a burocracia associada para obter esses recursos. O restaurante universitário também foi observado como uma ação fundamental quando a gente pensa em permanência estudantil, mas que tem relatos aí de piora da qualidade em alguns aspectos. Os programas de apoio acadêmico e tutoria, que foram avaliados como importantes, mas que também as observações associadas a esse tema foi que existe uma baixa efetividade, também uma falta de engajamento, muitas vezes, com essas ações. E as bolsas acadêmicas, como monitoria, IC, extensão, PET, né, que têm impactos positivos na permanência dos estudantes na universidade, no curso, mesmo que sejam bolsas que não sejam bolsas permanência, né? São bolsas com outros propósitos, mas que cumprem esse papel, são um complemento nesse papel de permanência dos indivíduos na universidade. E como avaliação negativa, né, nós tivemos aí algo que nos chamou bastante atenção, que foi o desconhecimento generalizado, né? Então, muitos declararam nas suas respostas que simplesmente não conhecem as ações de combate à evasão e de auxílio à permanência do aluno na universidade, ou muitas vezes consideraram as ações ineficazes e inexistentes.
Dessa nossa coleta de informações, também surgiram algumas ações sugeridas pela comunidade. A primeira delas, a flexibilidade acadêmica, no que diz respeito a horários e carga horária. Apoio à saúde mental, então ampliação e facilitação do acesso ao apoio psicológico dentro da universidade, o suporte financeiro, então um aumento e melhor direcionamento das bolsas para aqueles que mais têm necessidade. Qualidade do ensino, então muito se falou sobre a formação docente, sobre a questão didática e a conexão com a prática, né, conexão da universidade com o que o aluno vai enfrentar no mercado, e também a revisão curricular, com enxugamento, flexibilização e integração de módulos. Algumas considerações que a gente chegou com base nesses dados e com base no nosso contato com a universidade, com a comunidade, foi observada uma consonância muito grande com o que é a literatura sobre evasão, né? Então, o que a gente achou, o que a gente levantou, o que a gente discutiu entre os pares, reafirmam o que já foi avaliado, o que já está na literatura sobre evasão. Então, a conclusão é que foi importante a gente ter esse contato com a nossa comunidade, mas a gente não chegou a nenhuma conclusão nova, né? O que quer dizer que as causas da evasão já são bem conhecidas, e as causas da evasão que foram reafirmadas pela comunidade não trouxeram nada novo do que já é conhecido na literatura sobre evasão. Alguns fatores críticos, então a gente tem questões socioeconômicas, de inflexibilidade acadêmica, que surgem aqui como causas centrais, e a gente tem as ações existentes, que são reconhecidas, mas que muitas vezes são consideradas insuficientes, principalmente em termos de alcance e de recursos, né? E agora os nossos próximos passos são as ações coordenadas, sempre embasadas em evidências e sempre adaptadas às especificidades e necessidades da Universidade Federal do Paraná, incluindo sempre os campi fora de Curitiba. Com base nesses contatos com a comunidade, com base nas nossas conversas da comissão, que foram diversas reuniões, além desses 2 contatos com a comunidade, nós chegamos aí a 5 eixos de atuação com ações a serem trabalhadas para combater a evasão. O primeiro eixo é a criação e implementação do Observatório de Dados de Evasão da UFPR. O segundo eixo é o acompanhamento da trajetória acadêmica. O terceiro eixo é a flexibilização curricular. Quarto eixo, análise e aprimoramento dos programas de auxílios e bolsas. E o quinto eixo, fortalecimento da permanência. Cada um desses eixos, nós temos representantes da comissão trabalhando, geralmente duplas ou trios. Nessa apresentação, cada um dos representantes foi escolhido para fazer essa apresentação. Eu sou o representante do eixo número 1, então é a criação e implementação do Observatório de Dados de Evasão, então eu vou continuar a apresentação para falar do primeiro eixo, e em seguida os eixos 2, 3, 4 e 5 teremos outros apresentadores. Então, o primeiro eixo é a criação e implementação do Observatório de Dados de Evasão da UFPR. A descrição do eixo, né, uma visão geral. O que a gente quer com esse eixo é trabalhar principalmente com a implementação de um observatório centralizado de informações a respeito da evasão na universidade. Então, esse observatório ele vai ter diversas iniciativas, tem diversas iniciativas, mas uma delas é a criação de painéis de indicadores acadêmicos, né, o que a gente chama de dashboard, para que a gente tenha visões baseadas nos setores do que é o curso, do que acontece com o curso naquele momento, e também uma visão macro para a Prograp avaliar a universidade como um todo, então, com dados históricos e com dados atuais sobre o curso. Nós também temos a iniciativa de análise do perfil dos estudantes que evadem a partir de dados institucionais e também pesquisas específicas com os alunos evadidos e também as causas declaradas. E nós também vamos trabalhar aí com modelos preditivos de evasão para que a gente tenha condições de acessar o aluno que tem uma alta propensão de evadir antes que elevado, né? E além dessas ações, a gente também tem o interesse de criar uma estrutura de divulgação não só dos resultados que nós estamos gerando, dos insights que nós estamos gerando nesse eixo, mas também o comportamento com o público das pesquisas que são realizadas dentro da UFPR sobre o tema de evasão. Tem várias pessoas dentro da universidade, acadêmicos, que trabalham com evasão, e a gente quer dar uma publicidade maior a esse tema, também das pesquisas, não só dos nossos achados do ponto de vista institucional. Então, o nosso objetivo principal acaba sendo fornecer essas informações estratégicas, né, seja para a Prograp, para as coordenações de cursos, para os setores, para as unidades, com o objetivo de identificar padrões e compreender quais são as causas da evasão, quais são as principais causas da evasão, quais dessas causas a gente consegue atacar, para que a gente consiga tomar medidas, fazer a implementação de ações eficazes
onde talvez sejam os pontos mais críticos, os pontos com a maior chance da gente ter ações efetivas de combate à evasão. Então, essa é a visão geral do eixo. Esse eixo a gente dividiu em 4 ações específicas, né? A primeira ação é a criação de dashboards de indicadores acadêmicos. Então, a ideia é que a gente tenha esses painéis sejam a níveis de setor, mas que você consiga descer ao nível de curso. E nesse painel você tem ali diversas informações que te dão o que é o reflexo do curso nesse momento. Então, uma fotografia do que é o curso hoje, em termos de número de alunos, possíveis formandos, uma divisão por raça-cor, uma divisão por gênero. Então, que a gente tenha uma visão macro do que é a estrutura do curso hoje, quais são as características dos alunos que estão no curso, e também uma perspectiva histórica do que aconteceu ao longo do tempo, para que a gente consiga acompanhar o desempenho desses cursos. Então, acompanhar qual que é o IRA médio do curso ao longo do tempo, qual que é o IRA médio hoje, quantos alunos evadiram ao longo do tempo, quantos alunos estão evadindo hoje. Então, esses painéis de indicadores acadêmicos são importantes para a gente monitorar o que está acontecendo com o curso. A segunda ação é a análise detalhada do perfil do evadido, né? Então, a gente parte do pressuposto que para combater a evasão, a gente precisa entender quem evade e por que evade, né? E aí nós temos aqui a ideia de avaliar o perfil do evadido em 2 perspectivas diferentes. Uma delas baseada em dados institucionais e a outra delas baseada em pesquisas com evadidos, né? Então, os dados institucionais são aqueles que estão no SIGA. Então, aquele dado que o aluno preenche quando faz o registro acadêmico, que ele atualiza ao longo do curso, esses são os dados institucionais. E a pesquisa com evadido é uma busca ativa. Então, é procurar o aluno que evadiu e entender o porquê que ele evadiu, né? Quais são as causas da evasão desse aluno. Então, perceba que são 2 pesquisas diferentes e elas são complementares. A análise do perfil do evadido com base nos dados institucionais é uma amostra que, na verdade, chega a ser um censo, porque nós temos essas informações para todos os alunos da universidade, só que nós temos as informações que são um pouquinho rígidas, né? Então, a gente tem aquele conjunto de informações e é o que a gente tem para trabalhar, só que isso a gente tem para todos os alunos. Em contrapartida, essa outra iniciativa da busca ativa pelos alunos que evadiram vai trazer para a gente uma percepção diferente, porque nós vamos ter, assim, informações mais qualitativas. Então, uma visão mais íntima do aluno que os dados institucionais não têm. Então, nós temos uma informação que nós vamos ter massivamente, que a gente tem de todos os alunos da universidade, e a pesquisa do evadido, que apesar de ser uma amostra de conveniência, porque a gente vai ter que buscar o evadido e só vai conseguir as informações daqueles que tiverem interesse em participar, ainda assim, do ponto de vista qualitativo, vai trazer muitas informações importantes para a gente tomar as ações de combate à evasão. Esqueci de mencionar, mas a ação número 1, a criação de dashboard de indicadores acadêmicos, ela já está em andamento, já temos uma pessoa trabalhando nisso na Coordenadoria de Estatística e Ciência de Dados. Essa análise detalhada do perfil do evadido, com base nos dados institucionais, vai fazer parte, provavelmente, desse painel de indicadores acadêmicos, e a ideia é que essa pesquisa com evadidos, que já existiu no passado, ela seja institucionalizada e a gente consiga fazer isso com uma periodicidade razoável para conseguir extrair informações. Então, essas foram a ação número 1 e a ação número 2 do nosso observatório. A ação número 3 também é uma ação que já está em andamento, é o desenvolvimento dos modelos preditivos de evasão, né? Então, a nossa ideia é usar os dados do histórico da universidade e treinar modelos que sejam capazes de prever a probabilidade de evasão do indivíduo e o tempo até a evasão desse indivíduo. Também já é uma iniciativa que está em andamento, nós já temos até alguns resultados preliminares que estão bem satisfatórios, então existe aí um potencial da gente conseguir criar essa ferramenta. E a ideia é que a gente tenha uma ferramenta que diga, com base nas características do indivíduo, qual que é a propensão desse indivíduo evadir. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que mais para frente nós vamos desenvolver é, considerando as características do indivíduo, qual que é o tempo esperado até a evasão desse indivíduo. Então, essas 2 iniciativas é o que a gente está trabalhando hoje, também na Coordenadoria de Estatística e Ciência de Dados. E perceba que essas 2 iniciativas, elas têm suas aplicações, né? Porque um ponto importante é a gente conseguir acessar um indivíduo precocemente, né? Então, a gente conseguir avaliar que o indivíduo com aquelas características tem uma alta propensão de evadir. Isso já vai permitir com que a gente resolva muitos dos problemas, que a gente consiga acessar um indivíduo e, quem sabe, mitigar e evitar essa evasão, né? Agora, quando futuramente a gente tiver esse segundo modelo, que é o que a gente está pleiteando também, que é o modelo de tempo até a evasão, isso nos vai permitir ainda ações
ainda mais específicas e orientadas ao tempo até o aluno evadir, né? Então, nós vamos poder criar ações específicas de acordo com o tempo esperado de evasão do aluno, né? Então, se o aluno tem um tempo esperado baixo de evasão, nós podemos pensar em um conjunto de ações. Agora, se esse tempo esperado de evasão é um pouco maior, nós podemos pensar em outro conjunto de ações. Então, são ferramentas que, baseadas no perfil do aluno, a gente consegue avaliar se existe necessidade de um conjunto de ações específicas ou não, e a ideia é que com essa ferramenta a gente consiga salvar, de certa forma, né? Então, por exemplo, se a cada 10 alunos a gente consegue prever com qualidade a evasão de 7, e desses 7 a gente consegue evitar que 5 deles evadam, é mais do que a gente já consegue fazer hoje, porque hoje a gente só consegue identificar a evasão depois que o aluno evadiu, não antes, né? E a nossa quarta ação é a disseminação de insights e ações de combate à evasão, que vai na ideia do observatório de não só de transformar dados em ações, mas também de divulgar, de apresentar os resultados, não só os resultados gerados por nós do ponto de vista institucional, mas também os resultados de pesquisas feitas pela comunidade acadêmica sobre o tema evasão. Então, a ideia é que a gente torne público, dê transparência a todas as ações de combate à evasão e estudos a respeito da evasão que a gente tem hoje dentro da universidade. Sejam elas feitas pela gestão, sejam elas feitas pela comunidade acadêmica, alunos de mestrado, de doutorado, de especialização e até mesmo de graduação, nos seus trabalhos de conclusão de curso, nos seus projetos de extensão, e assim por diante. Então, essa foi a apresentação do eixo 1, que é o Observatório de Dados Institucionais, e eu vou passar agora para o eixo 2, que é o acompanhamento da trajetória acadêmica, que vai ser apresentado pelo Jardel. Oi, gente, boa tarde. Só vou compartilhar minha tela. Estou com um problema com a internet aqui. Lineu, você consegue compartilhar para mim, por favor? Consigo, sim. Que o meu computador aqui não tá ajudando. Pronto, Jardel. Pronto, obrigado. Acho que a minha internet aqui não está muito boa. Então, pessoal, eu sou Jardel, boa tarde a todas e todos. Eu sou psicólogo da universidade, né? Atualmente estou na coordenadoria de política de permanência, pertencimento e desenvolvimento estudantil, aqui da P4E, compondo também a comissão de combate à evasão, né? E fiquei encarregado aqui para fazer uma apresentação a respeito do eixo 2, referente ao acompanhamento de trajetória acadêmica na universidade, né? Que eu acho que isso se linka muito ao que o Lineu já estava apresentando, no sentido da gente entender quais são as trajetórias acadêmicas dentro da universidade, como que elas acontecem, para entender, enfim, também os processos que podem culminar com evasão, né? Então, a descrição desse eixo, né? A ideia é que ele seja um eixo para desenvolvimento, implementação e avaliação de ações de acompanhamento de trajetória acadêmica na UFPR, envolvendo compreensão quantitativa, né, no sentido de informações e dados, e também qualitativas, né, para pensar a construção das narrativas e dos sentidos que são dados pelos estudantes para as suas trajetórias acadêmicas, né? Então, para isso, a gente vai se pautar em análises tanto de corte longitudinal, né, pensando permanência, evasão, migração entre cursos, etc., num sentido mais quantitativo mesmo de dados, né, como é que esses processos acontecem no tempo, de interseccionalidades e marcadores sociais, né, de gênero, classe, raça, enfim, de integração social e acadêmica, fatores individuais, né, pensando motivação, estilo ou forma de organização de estudos, processo de aprendizagem, uma perspectiva institucional também, com processos, né, envolvendo atrizes, atores institucionais na construção dessas trajetórias, entendendo que a instituição também tem parte na produção dessas trajetórias acadêmicas, né, ela não é um processo de um sujeito isolado, né, que faz as coisas por si, mas que está inserido num contexto, e de revisão, né, por final ali, do que sejam modelos de sucesso e fracasso, né, pensando numa compreensão de diferentes realidades
e de como que se produzem essas diferentes trajetórias acadêmicas, né? Então, também é necessário uma reflexão a respeito do que a gente pode estar entendendo por um sucesso acadêmico, né? Ou trajetórias acadêmicas, por exemplo, que vão frustrar em alguma expectativa, em alguma medida, as expectativas estatísticas, né? Então, como o Lineu falou, né, dos modelos preditivos que a gente quer construir, que eu acho que são ferramentas muito boas, mas que a gente também precisa identificar nesses modelos preditivos aqueles que vão estar mais ligados, por exemplo, a uma possível evasão, mas que a gente consegue construir uma trajetória acadêmica um pouco diferente, não usual, mas que tenha lá um sucesso no seu fim, né? Então, pensar também essas diferentes formas de construção dessas trajetórias acadêmicas. Então, né, o objetivo principal é construir um conjunto de ações transdisciplinares, né, com foco individual, coletivo e institucional que favoreçam trajetórias acadêmicas exitosas, reduzindo taxas de evasão e de retenção. Então, a ideia é a gente fazer essas ações, né, de forma que elas sejam não centradas em uma categoria profissional, por exemplo, ações que não sejam necessariamente individualizadas, também com foco em uma pessoa, mas que sejam coletivas, que envolvam a instituição, né? A gente entende que esse é um caminho mais frutífero, né, para a produção desse combate à evasão. Então, dentro das ações desse eixo, né, a gente já tem uma ação, a primeira aqui que eu coloquei no slide, que é uma análise semestral de rendimento acadêmico, que é um processo que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, né, que na anterior Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que a gente vem aprimorando, construindo novas ferramentas, novos processos, que é uma análise de rendimento semestral, que visa, né, verificar quais são os estudantes, por exemplo, que não estão atingindo bons resultados acadêmicos a cada semestre. Essa ação, ela tem por objetivo identificar, por exemplo, estudantes que estejam com dificuldades acadêmicas, para que essas pessoas possam ter a possibilidade de conversar com os profissionais, com as equipes, e, junto com essas equipes, construir, né, suas estratégias para enfrentamento dessas dificuldades que eles estejam vivenciando. Então, a primeira forma que a gente tem de identificar quais são as trajetórias acadêmicas que estão com dificuldades, né? Acompanhamento, né? A segunda ação, acompanhamento de frequência ao restaurante universitário, também é uma ação que a gente está começando a implementar, que é um levantamento mensal de frequência ao restaurante universitário. Para isso, a gente está usando, né, a própria dado de acesso do estudante, como um indicador, por exemplo, de uma baixa frequência, né, que pode ser um indicador de dificuldades acadêmicas ou de um processo que se inicia que possa culminar numa evasão. Então, é uma ação que a gente está desenvolvendo para tentar identificar isso precocemente para oferecer a ajuda e apoio necessário para os estudantes. Ação 3 são os acolhimentos, né, feitos aqui na Coordenadoria de Política de Permanência, Pertencimento e Desenvolvimento Estudantil, na P4, que são os acolhimentos desenvolvidos pela equipe, né, pelos profissionais de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia, que são ações, né, uma ação que também já vem acontecendo, mas que está ganhando novos desdobramentos, novas ações, novos formatos. A ação 4, né, uma integração das ações da CP3 com a COPAI, lá da PROGRAP, e a PROAF, né, no sentido de formação pedagógica, né, um trabalho de formação docente também. Então, uma aproximação que a gente está começando a construir com essas coordenadorias todas, com seus focos, né, mas que são trabalhos institucionais que, de alguma forma, se tangenciam e que, né, em conjunto, a gente vai conseguir desenvolver ações muito mais efetivas, né, pensando nesse foco nosso de combate à evasão. Então, envolvendo todas essas coordenadorias, né, tanto a CP3, COPA e COPAP, lá da Prograde, as coordenações, né, as comissões de orientação acadêmica, junto com as coordenações, Coordenadoria de Acessibilidade, a CP Povos e a CPIM da PROAF. Continuando, né, nas descrições aqui das ações do eixo, né, ação 5, um monitoramento das trajetórias de estudantes e grupos específicos, né, com um mapeamento e monitoramento de trajetórias acadêmicas dos estudantes de público da PROAF, com ação focal, né, nos casos de risco de evasão. Acho que é um dado bem importante da gente ter também, né, e construção de ações nesse sentido.
A ação 6, né, a construção de uma nova instrução normativa sobre a Resolução 95/2015 do CEP, né, que é a resolução que dispõe sobre o Programa de Orientação Acadêmica dos cursos de graduação em Educação Profissional e Tecnológica da UFPR. Então, a ideia é construir uma nova IN, né, para orientar essas comissões de orientação acadêmica, juntamente com o trabalho que a gente quer tá começando a desenvolver, né, de parceria com as outras coordenadorias envolvendo PROGRAP, PROAF e IP4, principalmente, né? A ação 7, né, é uma ação também que teve início agora esse ano, que é a Rede de Apoio e Escuta, que trabalha, né, com acolhimento, matriciamento, encaminhamento e monitoramento de casos que exijam maior atenção no campo da saúde, né? É uma ação que está bastante vinculada à Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde aqui da P4, que faz, né, recebe, né, os encaminhamentos de estudantes que são identificados, por exemplo, com questões de saúde, e os encaminhamentos de monitoramento para a rede pública de saúde e outros serviços públicos que se fizerem necessários. A ação 8 é uma ação também que já vinha sendo desenvolvida, que começa a ganhar novos modelos, enfim, que é o programa de tutorias por pares, né, que são estudantes que são tutores, são estagiários, bolsistas, que são tutores de outros estudantes que são identificados aqui pelas equipes nossas, que são estudantes que precisam de algum acompanhamento mais específico, né? Então, esses tutores fazem o acompanhamento desses estudantes. Ainda dentro do programa de tutorias também, a gente está começando a desenvolver uma espécie de curso, EAD, né, como pensando em aprimorar processos de filiação, perdão, institucional, né, uma ideia de incentivar ou promover um sentimento de pertencimento da instituição para que o estudante consiga, né, a partir desses materiais, desse curso EAD, um processo de tutoria também, que o estudante possa se apropriar do que é a universidade, entender, se apropriar dos conhecimentos, né, do que seja ser um estudante dentro da universidade, e a partir disso também seguir com a sua trajetória acadêmica de forma em que ele se sinta mais, enfim, apropriado, seguro, né, dentro da instituição. Basicamente eram esses, né? Agora a gente passa para o eixo 3 de flexibilização curricular. Acho que a professora Andréia. Isso, vou pedir também a ajuda do Lineu aí para ir passando. Então, esse eixo, né, ficou sob incumbência minha de sistematização, né? Ele foi construído como todos os outros pela comissão, né? Como o Lineu já colocou. Esse é o eixo, então, que vai tratar, né, das questões, das ações relativas à questão curricular, que foi identificada também como uma das causas que pode criar dificuldades para os estudantes e acabar levando à evasão. Então, qual é a descrição de eixo? É a ideia de construção de propostas e normativas que flexibilizem os currículos dos cursos de graduação da UFPR, garantindo o cumprimento das diretrizes curriculares nacionais com qualidade e no tempo adequado, incluindo diferentes composições de modalidades e de tempo de conclusão. O objetivo é adequar os projetos curriculares de curso e as normativas acadêmicas às diferentes realidades dos estudantes da UFPR, estudantes que trabalham e trabalhadores que estudam, a fim de garantir a conclusão com êxito e qualidade, reduzindo índices de retenção e de evasão. Então, a ideia, né, que a gente já vai detalhar, é que a gente crie, né, propostas e normativas para a adesão dos cursos. Nada vai ser imposto, nada vai ser obrigatório, né? E por isso que a gente vai fazer essa conversa, né, próxima, como a gente está estabelecendo com os cursos, com os setores, mas nós vamos apresentar uma possibilidade de que a gente possa flexibilizar esses currículos, ajustando temporalidades, combinando isso agora com as novas normativas, né, atividades remotas, à distância, combinando processos de conclusão parcial, para que a gente possa, né,
incorporar essa nova realidade desse estudante, que, como a gente viu, cada vez mais é um estudante oriundo da escola pública, com uma realidade de trabalho, né, que, portanto, a universidade precisa olhar para essa realidade, sem desconsiderar, obviamente, a qualidade dos seus cursos e, obviamente, também as normativas, as diretrizes, porque a gente precisa garantir que esse curso seja reconhecido, mas podendo fazer ajustes, né, curriculares e pedagógicos. Então, pode passar adiante, aí as ações. Então, ação 1, criação de novos modelos curriculares com possibilidade de certificações parciais. Isso é uma coisa que há já experiências em outros países, e a ideia, e a gente está formalizando, exterminando isso ali dentro da Prograp, e aí junto também com a CEADIP, é que a gente possa ter um curso em que o aluno vá tendo certificações parciais. Veja, a nossa ideia não é, e até isso foi levantado pela comissão, é que ele saia antes, mas que essa certificação parcial seja um estímulo para ele continuar. Ele vai garantindo uma inserção no mundo do trabalho, mas também vai continuando o seu curso, né? Isso porque a gente já tem identificado que muitas vezes a gente está perdendo os nossos estudantes para cursos de EAD privados que oferecem essa certificação num tempo menor, mas obviamente com uma qualidade duvidosa. Então, é possível a gente normatizar cursos que possibilitem composições curriculares, como, por exemplo, uma certificação de tecnólogo e depois uma certificação de bacharelado, e que combinem também as diferentes modalidades, presencial, semipresencial e à distância. A ação 2 seria, então, a simplificação e aperfeiçoamento dos processos acadêmicos com a revisão das várias resoluções e instruções normativas, tendo como foco, eu diria até como obsessão, a garantia da permanência e o combate à evasão. Uma delas já está em curso, né, a partir aí do Participa, né, que é a Resolução 3797, que vai ter um outro nome, e a gente já está trabalhando nessa perspectiva. As outras estarão aí na fila, algumas instruções normativas internas também da Prograp e de outras pró-reitorias, e a gente tendo esse eixo sempre de garantir essa permanência e o combate à evasão. Terceira ação, redução da retenção, que aparece também como um elemento que acaba potencializando o fenômeno da evasão, né? Vários estudos e pesquisas têm mostrado ali que você tem casos crônicos de retenção. Então, para isso, o que a gente quer fazer? A gente quer garantir apoio e suporte pedagógico, seja com a criação de disciplinas transversais específicas para essas que têm uma maior reprovação, para que o aluno possa ter uma possibilidade de cursar essa disciplina fora da sua grade regular, né? E aí isso poderia ser feito à distância, poderia ser feito em período especial, e direcionando, inclusive, uma monitoria, né, com garantia de bolsas lá pela Prograp. Desculpa, Carla, eu falei democratiza, não falei participa? Falei errado? Falei. Não, Certo. falou certinho, só estou deixando registrado ali para o pessoal poder tá entrar bom. lá. Tá bom. Então, além da criação dessas disciplinas transversais que podem ser dadas a vários cursos, né? Aquelas disciplinas básicas, pode ser feita presencial em período especial ou pode ser feita de forma remota e via EAD, nós teríamos aí uma monitoria especialmente direcionada para os componentes curriculares com maior índice de retenção. Então, a ideia é dar o suporte aos docentes, mas também garantir alternativas do estudante para que ele não vá comprometendo, né, a sua conclusão, né? Porque senão ele fica lá preso naquela disciplina, ele desorganiza o seu currículo, isso vai criando, inclusive, um sentimento de desmotivação, né? Ele já se desperiodiza, ele não consegue mais acompanhar o curso, então a gente sabe que esse é um foco que precisa ser olhado, né, com atenção e enfrentado. A ação 4 é a formação pedagógica, então seria uma oferta de cursos de aperfeiçoamento didático-pedagógico
com prioridade para os docentes em estágio probatório, que isso é exigido, inclusive, pela lei, mas também para as disciplinas com maior índice de retenção. E, claro, aberta a todos os docentes que desejarem fazê-lo. Não é isso? Então, é isso, em síntese, depois a gente pode até abrir para outras questões. Passamos agora para o eixo 4, que é o Sérgio que vai apresentar, Sérgio da P4E. Certo. Você quer parar de compartilhar, Lineu, que eu queria tentar compartilhar? Senão, você pode continuar. Pode deixar que eu continuo então, Sérgio. Você que sabe. Bom, veja se eu compartilhei. Compartilhou, tá aparecendo. Tá ótimo. Bom, então agora eu vou falar sobre os últimos 2 eixos. Meu nome é Sérgio Sanches, eu sou professor do Departamento de Física e eu atualmente ocupo a coordenação de Orçamento, Administração e Gestão da P4E, né, a Pró-Reitoria de Pertencimento e Políticas de Permanência Estudantil. E um dos grandes focos da nossa Pró-Reitoria é exatamente o Programa de Auxílio de Bolsas, que é o PROBEM, né? E aí, inclusive, esse eixo 4 é um eixo que vai ser trabalhado muito proximamente com o eixo do observatório falado pelo próprio Lineu, tendo em vista que é um público muito específico, que talvez dependa de modelos mais específicos nesse caso, né? Mas qual é a ideia, basicamente, desse eixo? É que o programa PROBEM, ele é o programa que é o principal instrumento de auxílio financeiro para os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, ele é composto atualmente por 4 auxílios, que é o auxílio permanência, é o auxílio moradia, o refeição e o auxílio creche. Então, a resolução é uma resolução antiga, perdão, é uma resolução de 2009. A Lei PROBEM, a Lei Penais, perdão, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, foi aprovada no ano passado, então já está, inclusive, em andamento uma comissão para fazer uma nova resolução, né, sobre o Programa de Assistência Estudantil, tá? E qual é a principal visão desse eixo, qual é o principal objetivo do eixo? É trabalhar com os dados que hoje em dia a gente não tem nenhum sobre o programa em si. Tá? E isso é infelizmente algo geral, tanto aqui quanto no MEC e nas outras universidades, ou na maior parte delas, é que a gente não tem uma métrica para saber se o programa está funcionando bem ou não. Quer dizer, a universidade até agora ela não sabe quantos alunos se formam, quantos alunos bolsistas PROBEM se formam, quantos evadem, quanto tempo demora para eles se formarem, quanto tempo demora para eles evadirem, e não sabe os pontos fracos e fortes que ajudam cada um desses programas. Então, esses dados estão sendo coletados ainda, né, porque o sistema que a gente usa hoje é um sistema que tem ainda algumas situações mais complicadas. Então, nós vamos ter aí alguns dados para ir buscar, principalmente no Tesouro Gerencial, mas a ideia da ação é exatamente a coleta. Aí você tem, né, a análise de dados PROBEM, mas a gente vai ter também uma coleta de justificativa do baixo rendimento, como o Jardel falou, e vai fazer isso semestralmente, antes e até após a evasão, para tentar identificar aí os motivos de evasão, se o aluno evadiu, né, ou tentar evitar, né, previamente essa evasão. Será feita toda uma análise dos dados PROBEM para coletar os dados de conclusão, evasão e até verificar os indicadores de sucesso ou fracasso do programa, né? E, obviamente, manter os auxílios para esses alunos em vulnerabilidade socioeconômica que são tão importantes. E aí, com a análise dos dados, a gente pode até aprimorar esses dados, que é o que eu vou mostrar depois aqui, quando a gente pensa em fortalecimento da permanência, né? Que isso aqui ela é um eixo que une muito mais do que só um auxílio financeiro, digamos assim, né? Então, aqui a gente pensa mais ou menos nesse eixo 5, nós temos 3 eixos principais. Então, há alunos que precisam do apoio financeiro, né? Então, é um auxílio que a gente vai dar para esse estudante poder se manter, poder comer, poder sobreviver, poder pagar seu aluguel. Mas tem também a parte de acolhimento, já parcialmente falada pelo Jardel, e tem também a parte normativa, que vai ter atuação aí mais forte da universidade e seus grupos de trabalho, né? Então, o objetivo principal desse eixo é garantir, acompanhar e diversificar os diversos auxílios disponibilizados para a UFPR, tanto da manutenção do estudante, quanto para fomentar o vínculo com a universidade,
Tá? Além disso, nosso objetivo é promover ações de acolhimento de estudantes com necessidades específicas para que eles sejam atendidos da forma necessária e que continuem seus respectivos cursos. Além disso, nós vamos revisar e criar resoluções para fortalecer a permanência, né? Bom, então, das ações aqui, obviamente, como eu falei, nós temos os auxílios para os alunos em vulnerabilidade social. Então, a nossa ideia, como eu falei, não é só análise, não, mas nós vamos manter esses auxílios, em particular, o permanência, a moradia e a alimentação. A ideia, a partir de agora, na próxima resolução que está sendo feita, é realmente excluir o que a gente chama hoje de auxílio creche, que é um auxílio antiquado, que é um auxílio usado para dar um auxílio financeiro para a estudante, o estudante pagarem uma creche particular. Nós vamos mudar isso para o chamado auxílio parentalidade, né? Que o auxílio parentalidade, ele simplesmente vai dar um valor mensal sem a necessidade da matrícula numa creche particular para esse estudante que é pai, esse estudante que é mãe, para crianças até 6 anos de idade completos, né? Auxílio para estudante puérpero, então vai ter uma criação de um auxílio inicial para estudantes que estão passando pelo puerpério, tá? E além disso, um edital de doação de pequenas empresas para um enxoval dessas estudantes, então a gente vai dar um apoio particular, assim, para as estudantes que se tornaram mães durante a sua graduação. Além disso, aqui entram também, em termos de auxílios, né, tanto as bolsas PIBIC, com participação discente do programa em ciclo de mentoria, para estudantes que estejam, porventura, tendo dificuldade de se encontrar no curso. Então, com isso, a gente pensa em facilitar o ingresso de discentes com alto desempenho acadêmico na pós-graduação. Aí temos as bolsas PIBIC e PIBIT, que são bolsas aí de iniciação científica e iniciação tecnológica, financiadas por diferentes agências de fomento, né? Isso é sempre importante, porque para introduzir os discentes à pesquisa científica, então isso já é feito, né? Nós vamos manter a excelente qualidade com que isso é feito. E nós temos agora as bolsas PIBIs para alunos cotistas, que vem de um convênio entre a UFPR, a Fundação Araucária e a PROAF, que viabiliza mais de 100 bolsas no valor de R$ 700 no Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão. Ainda temos a Bolsa Incluir, que está com a PROAF, que se refere ao fortalecimento do programa de tutoria Incluir, que paga uma bolsa para estudantes, tutorarem estudantes com deficiência, fortalecendo o vínculo com 2 grupos de estudantes com a universidade. Empréstimos de tecnologia assistivas, como abafadores de ouvido e linhas de braille para estudantes com deficiência, e serviço de interpretação de Libras e tradução de vídeos e documentos para a língua brasileira de sinais. E aí, incluindo agora também partes normativas, né, nós temos o canal de denúncia para trotes violentos, que foi inaugurado pela primeira vez esse ano, aqui dentro da P4E, para os estudantes ingressantes serem bem acolhidos e recebidos e não, né, passarem por situações pecaminosas. Políticas de combate à violência e assédio. Então, existe uma comissão que foi criada na universidade de combate à violência e assédio, que já elaborou uma política institucional e foi aprovada no CON1, no dia 29 de abril. Então, essa política guiará a criação das normativas necessárias, regulamentarão os procedimentos para prevenção, acolhimento à vítima, apuração e devidas sanções. Tá? Então, nós vamos fazer a devida divulgação desses procedimentos também para a comunidade, além de fortalecer as ações do ACOLE, da PROAF, né, sobre esses casos. Então, teremos também uma criação de uma instrução normativa de apoio parental, que versará sobre a extensão de prazos para as estudantes mães, e, além disso, a criação de espaço para amamentação, isso já está em andamento. Tá? O aprimoramento da avaliação docente, né, que é feito semestralmente, ou deveria ser feito semestralmente por uma maior quantidade de estudantes. Então, vai ser um aprimoramento do questionário da avaliação docente e garantia de encaminhamento para resoluções dos pontos críticos. E foi criada na P4E a Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde, Esporte e Lazer, que não só a gente pensa mais agora na saúde estudantil de forma integrada, né? Está tendo, inclusive, aproveito para falar da campanha de vacinação que está tendo na Casa 4 da GRI, mas também ações de esporte e lazer para priorizar o pertencimento e a permanência estudantil. Tá? Então, essas são as ações do eixo 5. E para finalizar agora a nossa reunião, Carla, você pode deixar que eu vou manter minha apresentação, só vou passar para você. Aí, para finalizar a apresentação do segundo seminário, eu chamo a Carla, por favor. Obrigada, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carla Risotto, eu sou docente do Departamento de Comunicação e atualmente coordenadora de projetos estratégicos ligada ao gabinete da vice-reitoria e faço parte também dessa
dessa comissão e também de outras comissões que foram citadas aqui, e também estou coordenando o Participa UFPR, que é onde a gente vai, né, promover essa participação maior da comunidade UFPR, inclusive na revisão dessas diversas resoluções que precisam ser revistas, pensando também na questão da evasão. Então, eu queria, né, antes de passar para essas considerações finais, a gente acabou não fazendo um slide com o nome de todos os participantes da comissão, mas gostaria de citar todos aqui. Então, essa comissão que, né, fez todo esse acompanhamento, esse levantamento de demandas e essa proposição esse levantamento de ações já existentes, essa proposição de novas ações ao longo desse semestre, é formado, então, né, pela presidência da professora Andréa Caldas, a reitora da Prograp. Temos também a Eliane Felizbino, que é representante da Prograp, como representante da Proplad, que é a Pró-Reitoria de Planejamento e Dados, o Lineu Alberto, representantes da Pró-Reitoria de Pertencimento e Políticas de Permanência Estudantil, o Lineu Machado e o Sérgio Sanches, integrantes representantes da PROAF, a Natiele Oliveira Santos e o Wagner Bittencourt, representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o Vitor Cruz e Silva, representante da Diretoria de Desenvolvimento do Interior, a Thaís Cabral, representante do Núcleo de Concursos, a Catiele Ribeiro, representante discente, o Wesley Almeida e eu, né? Então, essa comissão foi que trabalhou ao longo do semestre, e daí, para concluir isso, e talvez, né, dependendo do tempo que todo mundo tiver disponível, ouvir um pouco vocês, eu queria só pontuar, então, algumas questões, né? Então, primeiro dizer que esse contato que a gente realizou com a comunidade no seminário e na audiência que foram realizados em abril foram fundamentais para a gente conseguir compreender, né, e legitimar e entender se é o caso específico da UFPR, essas causas que a gente já conhecia, advindas da literatura. Então, a participação das coordenações de curso, dos docentes e dos discentes foi fundamental para a gente conseguir esse caminho. A gente pretende seguir com o contato com a comunidade para poder, de fato, estabelecer essas ações, aprimorar as ações existentes. É importante pontuar, né, que a gente tem importantes ferramentas de manutenção que já são implementadas, né, como, por exemplo, as bolsas, o RU, o apoio acadêmico, essas ações de permanência. Então, principalmente no eixo 2, que é o acompanhamento de trajetória acadêmica, o eixo 4, que é a análise e aprimoramento dos programas de auxílios e bolsas, né? São programas já existentes, mas a gente... E daí, falando mais especificamente do eixo 1, que é uma ação completamente nova, a implementação do Observatório de Dados de Evasão, a proposta de flexibilização curricular e várias dessas ações de fortalecimento de permanência são ações, né, que estão começando a ser construídas agora. Então, essa construção desses 5 eixos de atuação é uma resposta, né, essa necessidade que a gente percebeu na comissão de coordenar as diversas ações já existentes nas diversas pró-reitorias e em outras unidades, né? Então, a gente, quando começou a mapear essas ações, viu que existem diversas ações, né, vindas de servidores, de pesquisas institucionais, de teses de doutorado, dissertações de mestrado e dessas ações específicas de cada unidade de pró-reitoria, mas que elas estavam espalhadas. Então, a nossa objetivo aqui é justamente coordenar essas ações para poder fazer com que elas aconteçam de uma forma mais efetiva e adaptada, então, às particularidades da nossa instituição e adaptada às particularidades dos cursos, porque a gente sabe também que cada curso vai ter causas de evasão variadas entre si, cada curso da própria instituição, né? A gente sabe, né, que as causas da evasão, elas são causas multifatoriais, não só institucionais, mas elas também são causas sociais e culturais, porque a evasão, né, existe em um número cada vez crescente em outras instituições federais, na maioria das instituições de ensino federais, e também nas privadas, ainda que a gente esteja, né, perdendo alunos para as privadas por conta dessa facilitação, né, curricular e de ensino à distância, entre outras coisas. E daí pontuar, então, que como próximos passos a gente, né, vai continuar acompanhando de perto e promovendo essas ações já existentes, atuar na implementação dessas novas ações que foram citadas
e manter contato com a comunidade, né? Então, através desse canal, através da comissão, e também o próximo passo que a gente quer fazer é marcar, então, visitas agendadas aos setores, né? Nos comitês nas assembleias setoriais, esqueci o nome de como que é, enfim, mas a gente, né, participar, entrar em contato com todos os setores para justamente entender as particularidades de cada curso e poder implementar aí dentro dos cursos especificamente, ou a necessidade de acompanhamento que é diferente em cada um dos cursos. Então, a gente também tem o objetivo de olhar de forma mais específica, né? Então, a gente está olhando a instituição de uma forma geral, mas olhar mais especificamente para os cursos, principalmente com a implementação do observatório citado pelo Linneu no eixo 1. Então, acho que é isso, né? A gente, como continuidade também de atividades dessa comissão, lembrar que a gente começa, então, agora, né, encerrando essa proposição de ações, a olhar também para o cenário de baixa procura no vestibular, né? Então, essa é uma outra ação que a gente começa a desenvolver agora no segundo semestre, porque a baixa procura ela também vai ter impactos na evasão, né? Então, essa é uma segunda atividade também proposta por essa comissão. Então, acho que agora a gente pode passar para as perguntas que foram colocadas, né? Então, se os meus colegas me derem licença, acho que eu vou começar a ler algumas perguntas que estão no chat e já colocar alguma coisa, e a gente vai, enfim, respondendo, e depois abertas as inscrições para quem quiser abrir o microfone e falar também, né? A Tânia falou ali sobre acompanhamento de frequência do RU, que poderia ser realizado juntamente com a frequência em sala de aula. Então, isso é uma coisa que já foi, inclusive, também solicitada pelos estudantes, quando a gente fez a primeira consulta, né, que foi o nosso projeto piloto no Participa UFPR, sobre o aplicativo, o UFPR, né, então eles solicitaram essa frequência em tempo real. Então, existe na Proplad, né, uma ação de repensar e aprimorar os sistemas. Então, é possível fazer um sistema para chamada online, mas isso depende também de o docente ter que ir lá e preencher isso, né, em tempo real, que significaria uma dificuldade. Mas, de modo geral, acho que é importante a gente pontuar que o SIGA, né, ele está sendo repensado, o aprimoramento do SIGA está sendo repensado pela Proplad, né? Então, a gente depende dos dados do SIGA para poder fazer outros tipos de acompanhamento também. Então, isso, enfim, são coisas que vão andando aí ao mesmo tempo. A Ana Oi, Flávia... Carla. Oi. Oi, eu sou a Tânia. Obrigada, viu, de você responder ali. Essa questão do acompanhamento real, a gente encontra dois tipos de prós e contras, né? Seria bom para o acompanhamento de frequência dos alunos. Às vezes, os alunos nos pedem controle de frequência, então, como os professores fazem a chamada, mas isso não está no sistema, às vezes eu, como coordenadora, tenho que sair correndo atrás. Falar, fulano está vindo na aula, que às vezes os alunos precisam desse controle de frequência. E aí, a gente tem um outro problema, não sei, aqui em Palotina pelo menos acontece muito, não sei nos outros lugares, é que os alunos, eles continuam eles se matriculam, não vão na aula, aí eles só reprovam, só vai sair a reprova lá no semestre, só que eles continuam frequentando o RU, ou seja, eles estão aqui pelo RU, né? Então, é um outro problema que a gente tem. Então, esse controle em tempo real de frequência, acho que ajudaria de várias maneiras a nossa vida, tá bom? Obrigada. Ok, obrigada, Tânia. Gente, eu vou passar a palavra para o Wagner, porque ele levantou a mão e ele precisa sair. Aí depois a gente volta a ler as questões do chat. Wagner, pode falar. Boa tarde, pessoal. Primeiro, prazer estar com todo mundo aqui discutindo esses temas tão importantes. Tem algumas questões ali que surgiram no chat sobre deficiência, sobre formação, sobre espaços para pessoas com autismo, enfim, toda a estrutura da universidade. Assim, é importante a gente pensar que essas soluções estão em encaminhamento. A gente está preparando formações sobre autismo, já houveram algumas reuniões sobre isso, essas coisas estão caminhando. Elas ainda não apareceram todas nessa apresentação,
porque são coisas que ainda estão em encaminhamento. Sobre acessibilidade, a gente colocou ali o que já acontece, né? Quando a gente fala também da questão de estrutura física, salas calmas para pessoas com autismo, né? A gente também está nesse caminho. Já tem uma aqui no prédio histórico, tem outra lá no curso de medicina, ali na saúde. E a gente está construindo também, precisa pensar, né, toda uma estrutura. A gente também tem um debate sobre resoluções de acessibilidade na universidade. A gente ficou bastante tempo com uma equipe muito reduzida para trabalhar sobre acessibilidade na universidade, né? Se a gente pensar que a gente tem uma universidade de 112 anos, o núcleo de acessibilidade começou há 15, pouco mais de 15 anos atrás, né? Então, também numa perspectiva, às vezes, que não dava conta do que acontece na universidade. Com a lei de cotas, aumentou muito a entrada de estudantes com deficiência e a equipe, na verdade, foi reduzindo. Então, a gente tem uma coordenadora de acessibilidade que começou esse ano, então a gente ainda está recompondo a equipe e construindo várias coisas que logo, logo vocês vão ter mais notícia disso. Então, a gente tem em vista, sim, essas questões que vocês colocaram e, enfim, continuamos à disposição sempre aqui para atender, ouvir e conversar com vocês, né? Mas para dar esse esclarecimento, né, que nem todas as ações que a gente está pensando agora, justamente para elas estarem em planejamento, ainda estão nessa apresentação. Obrigado, gente. Obrigada, Wagner. Continuando, então, no chat, acho que a gente vai revezando um pouco o chat, as pessoas que ergueram a mão, né, mesmo porque o Wagner já respondeu várias das questões ali, mas a Ana Flávia falou sobre aperfeiçoamento didático-pedagógico, deve ser requerida a docentes mais antigos também. A gente acha, né, essa é uma questão importante e pontuada por nós, inclusive ali, né, na ação do eixo 5, que fala sobre a avaliação, né, dos docentes pelos discentes, que hoje é feita, que precisa ser aprimorada, né, um instrumento, acho que quase que antiquado, né, os alunos quase não respondem, né, então a gente precisa garantir que seja de mais fácil resposta para os estudantes, e também que o que for pontuado, né, como ponto crítico, seja levado adiante, porque a gente sabe que essa relação professor-aluno também é uma causa importante da evasão. A Tânia perguntou sobre se criação de modelos curriculares com certificações parciais não configura a BI, como seria o trâmite de criação destes cursos, vou passar para a Andréia. A BI é um bom modelo também, né, dessa possibilidade de certificação, mas na verdade a gente quer ir além disso, né, então você teria, né, nós vamos apresentar isso brevemente para as coordenações, para os setores, né, inclusive com modelos. Você teria a possibilidade de você ter um curso, por exemplo, que ele fosse, porque a BI está no mesmo nível, certo? São duas possibilidades no mesmo nível de graduação. A gente tem a possibilidade de fazer um curso onde a gente tenha com 800 horas, ou seja, um ano, uma certificação parcial não um diploma, tá? Um certificado de profissionalização. Inclusive, um dos departamentos que já está se colocando aí para fazer uma experiência piloto é o pessoal da informática. Então, você poderia ter ali, com 800 mil horas, um determinado certificado de profissional, tá? Claro que isso muito conversado, regulamentado com os conselhos, nós não vamos fazer nenhuma aventura. Aí, você pode ter um curso de 2 anos de tecnólogo. Então, ele sai com uma segunda certificação como tecnólogo e garante a passagem de tecnólogo. Eu estou vendo a Daniela fazendo assim, que o litoral já tem algumas experiências, né, Daniela? Do tecnólogo para a graduação. Tá? Então, você poderia ter um percurso onde ele teria um certificado profissional no primeiro ano, 2 anos um certificado de tecnólogo e com 4 anos um certificado de bacharel. A gente vai fazer os vários desenhos possíveis, nem todas as áreas isso vai ser possível, mas é possível que a gente combine isso dentro da cartilinha lá das habilitações de tecnólogo com graduação. Não sei se ficou claro. Posso seguir, André? Aí a gente tem também, né, o Marco Aurélio falou sobre as diferenças gritantes entre os setores, se haverá alguma interlocução para além das coordenações. Então, o objetivo nosso, né, é que a comissão se divida,
nessa conversa com os setores, e daí que cada setor possa orientar como pretende fazer, né, essa conversa, se por via chefias e coordenações, ou NDEs, enfim, mas a gente vai, né, a comissão vai se dividir para se fazer presente em todos os setores e ouvir as diferenças de demandas. O Júnior Ruiz Garcia falou sobre assistência aos estudantes, mães e pais, então eu vou responder essa também, porque existe também uma outra comissão que já foi formada nesse semestre, que é a comissão a respeito de maternidade, né? Então, a primeira ação dessa comissão foi, né, a conversa, a interlocução com os setores para solicitar que nos diversos campi exista uma sala para que as mães possam amamentar, né, e cuidar das suas crianças. A segunda, não, então os setores já estão prevendo esses espaços, né, para ver como que a gente vai poder fazer as adaptações necessárias, evitando que seja só, né, uma salinha lá só para cumprir tabela, mas que seja de fato acolhedora para as mães e bebês. Só que a gente não tem, nesse momento, a possibilidade de espaços para as crianças desacompanhadas dos pais, né? Porque essa é uma questão muito mais complexa para ser realizada dentro do FPR e, portanto, mais a longo prazo. E também essa comissão está tratando de revisão, elaboração de resoluções para garantir, né, então, como a gente falou, ampliação de prazos para mães, né, na conclusão, né, do curso e de outros tipos de prazo. Então, a gente tem uma comissão específica para olhar para isso também. A Graziele comentou que a revisão da instrução, da resolução lá, que é sobre o POA, já está, né, sendo conduzida pela equipe da COPAI, é isso mesmo, né? O que a gente observou, na verdade, é que, apesar da resolução, inclusive uma instrução normativa já existir, a gente sabe que o programa de orientação acadêmica, ele não acontece em alguns cursos, então, a ideia é que a instrução normativa, né, estabeleça que, de fato, todos os cursos precisam ter esse programa, né, executar esse programa de orientação acadêmica. Que mais? O Júnior falou sobre ações para aproximar a sociedade da UFPR, acho que essa é uma coisa que a gente tem pensado também por conta da questão de baixa procura. Conversávamos, né, também há pouco tempo sobre a CIEP, né, que a ideia seria que a CIEP, que é a Semana de Extensão e Iniciação Científica, ela seja aberta para a sociedade, realizada de uma forma mais atrativa, justamente pensando, né, nessa aproximação, mas é claro que tem várias outras ações para pensar a respeito disso. Agora eu vou abrir, então, para as pessoas que levantaram a mão e na sequência eu continuo na leitura do chat. Então, Daniela Rezende. Oi, boa tarde. Só respondendo a Andréa, acho que nós não temos no litoral nenhum tipo de currículo, né, que preveja essa certificação parcial, né, tecnólogo, depois bacharelado, mas essa é uma discussão que está sendo feita no meu curso, junto com o curso de Curitiba, que é tecnólogo, né, e a gente tem o bacharelado em administração pública, inclusive estamos para marcar uma reunião com você, mas enfim, por isso que eu estava concordando ali, né, que eu acho que é um caminho possível, sim. Eu queria parabenizar toda a equipe, né, eu não consegui participar antes das reuniões, em função de demandas dos meus projetos aqui, mas eu só queria, bem rapidamente, né, colocar aqui, eu acho que várias das ações, né, pelo menos o que eu identifiquei das ações, elas muito lidam com quando os problemas já estão identificados, assim, né, então, enfim, quando você já tem um atendimento a dar para alunos que estão com problemas, seja na área social, ou a questão psicológica e tal, né, e eu fico pensando se a gente não poderia também tentar agir com uma certa antecedência, né? Pensando que dentre as principais causas para evasão estão a questão da saúde mental e esse desalinhamento de expectativas, se a gente não poderia tentar fazer trabalhos com os estudantes antes mesmo da gente começar a identificar problemas mais graves ou pontuais, né, que nos desafiam. E daí eu aproveito para colocar uma questão, a gente vem trabalhando, a Sara, que está aqui, que é da Prograp, trabalha com a gente, a professora Natália também, que está aqui,
a gente tem feito os estudos, né? A gente tem um núcleo de práticas restaurativas da UFPR, e justamente a gente vem pensando, né, como trabalhar uma cultura de paz, né, momentos de autoconhecimento, conhecimento do outro, para esses trabalhos em equipes, que a gente vem vendo que desafiam os nossos estudantes quando eles entram na universidade. Isso acaba gerando problemas, né, relacionados à saúde mental e esses desalinhamentos de expectativas. Então, talvez a gente pudesse pensar em etapas anteriores, né, num trabalho com os estudantes, e eu desde já coloco à disposição o nosso núcleo de práticas restaurativas para diálogos aí futuros. Obrigada. Obrigada, André, Daniela. Agora, posso? Tirzá. Oi, boa tarde, pessoal. Então, eu sou Tirzá, né, coordenadora do curso de Engenharia Química, estou na presidência do Fórum dos Coordenadores, e gostaria de falar no sentido de que muitas das ações que foram apresentadas, né, estão ao encontro daquilo que o Fórum dos Coordenadores sempre debate, né, inclusive na nossa última reunião, a primeira reunião formal no ano, que ocorreu durante a feira, né, Universo FPR, nós ressaltamos muito essa questão da formação pedagógica, em especial a formação para, né, agir, né, quando do recebimento de alunos neurodivergentes e deficientes, né? Então, a professora, agora me fugiu a cabeça quem que escreveu, a Ana Flávia, né, que escreveu a questão das salas calmas, né? Então, nós levantamos essa questão porque temos recebido algumas instruções, né? O Wagner mencionou ali a ação da Coordenadoria de Acessibilidade, né? Então, na ocasião da nossa reunião lá durante o Universo, né? Foi comentado, inclusive aqui na coordenação do curso de Engenharia Química, eu recebi no início do semestre já a listagem dos alunos do espectro autista, né? Então, a gente sabe que todas essas resoluções estão sendo confeccionadas, né? E são muito necessárias, né? Mas a gente gostaria de ressaltar que há necessidade de uma infraestrutura também para acolher esses discentes, né? E fazer com que os professores compreendam a necessidade dessas ações, né? Então, nós recebemos esse relatório de 2 alunos do espectro autista que entraram para o curso de Engenharia Química agora em 2025, mas um aluno se identificou recentemente, ele já está no 4º período e ele se identificou agora recentemente, então ele foi encaminhado para casa, né? E o Wagner prontamente nos respondeu. Foi dado, inclusive, um exemplo de como pode ser realizada a avaliação dele. Eu comentei com o Wagner, olha, Wagner, mas aqui é um curso de engenharia, as coisas, né? O exemplo dado era de uma área da saúde e tal, as coisas aqui são completamente diferentes, como que a gente pode fazer e tal. Ele deu novas instruções para a gente, mas então a professora em questão, que foi a professora de uma disciplina, né, para quem o aluno se identificou, ela disse que daria, então, 1 hora a mais de prova para todos os alunos. Aí eu fico me perguntando, é isso mesmo que tem que ser feito? Eu não tenho o poder sobre a professora de dizer, olha, eu penso que não é isso que tem que ser feito, né? Mas eu, sinceramente, não sei, né? Então, desculpem que chegou uma mensagem aqui. Então, assim, a gente precisa, né, além desses recursos humanos e dessa estrutura física, né, essa formação pedagógica muito incisiva mesmo, porque as orientações são vistas pelos professores de formas muito diversas, né? Então, essa professora, como eu citei, disse, eu vou dar 1 hora a mais para todos os alunos, então,
né? Vai começar a avaliação dela, acho que 12h30, e ela enxergou isso como a solução, né? Para o caso do aluno que tinha se identificado como do espectro autista e disse que necessitava de tempo a mais para a realização da sua prova. Eu acho que ele precisava de né, a meu ver, né, o pouco que eu sei, que ele necessitava de um ambiente mais calmo, né, que acolhesse ele melhor e não que todos os colegas estivessem ali juntos com ele. Então, assim, eu gostaria de ratificar, né, o que os coordenadores têm ansiado, né, que é essa necessidade de não só resoluções, mas que seja pensada em toda essa questão de infraestrutura, né? Como a gente mencionou lá também, às vezes a gente não sabe, eu tenho que dar 1 hora a mais ou 2 horas a mais, mas eu também tenho outras coisas a fazer, né? Como professor, como coordenador, né? Então, onde que esse aluno vai realizar essa prova, né? Precisa de uma sala com o pessoal 100%, talvez pensar numa sala que tenha uma escala ali de utilização, né? Mas que tenha sempre um pessoal gabaritado para acolher esses alunos, né? Então, esses tipos de estratégia que nós ansiamos muito, né? Então, e tudo isso vai muito ao encontro da formação pedagógica dos docentes, né? Então, foi colocado ali principalmente para os docentes em estágio probatório, mas eu sinto que os docentes que mais precisam são aqueles mais antigos, que, principalmente aqui na tecnologia, são os mais resistentes a tudo, né? Que são aqueles que acham que dar a aula deles como davam há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, está tudo bem, né? E não percebem de toda essa dinâmica, né? E modificações que o mundo sofreu, né? E sofre diariamente. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito fortemente, né, na questão da formação dos docentes e como, de fato, fazer com que essas resoluções, né, sejam aplicadas. Obrigada. Obrigada, Tisa. Agora é a Cristiane. Gente, boa tarde. Eu sou bibliotecária, eu estou coordenadora da Biblioteca de Ciências da Saúde. Cris, teu áudio está bem baixinho, eu quase não estou ouvindo. Ah, é? Melhora se eu colocar assim? Melhora um pouco. Eu sou Cris, eu sou bibliotecária, eu estou coordenadora aqui da Biblioteca de Ciências da Saúde. Queria parabenizar a equipe aí, a comissão que está tocando esse tema tão relevante, tão importante para a gente, né? Eu estou aqui nos últimos 10 anos, é a primeira vez que eu sou igual aos alunos que não sabem das ações que a universidade tem, né? Ou realmente a comunidade nunca foi chamada para que a gente participasse e pensasse junto, planejasse ações que possibilitassem a permanência dos nossos estudantes, né? E aí eu queria muito trazer a perspectiva do sistema de bibliotecas e das bibliotecas e o papel desses instrumentos, desses equipamentos para permanência dos discentes. Hoje a gente tem possibilidade de prover espaço para capacitação, espaço para leitura prazerosa, mas a gente não tem esse espaço adequado. A gente precisa né? A gente tem no sistema de biblioteca, vários processos abertos pedindo a climatização, pedindo a questão de acústica das bibliotecas, espaço para sala, para leitura individual, mobiliário adequado. Eu acho que são ações que a gente pode pensar para possibilitar que os nossos estudantes tenham espaços adequados para estudar, para passar o tempo até, né, para ter uma leitura prazerosa. Hoje, algumas bibliotecas disponibilizam de xadrez, de quebra-cabeças, e são muito utilizados. Os alunos da tecnologia adoram, eles têm como um espaço de lazer mesmo. Então, eu acho que são ações que ser melhor contempladas para que a gente pudesse aí ajudar, né, e até
espaço para capacitação sobre os nossos recursos informacionais, muitos deles não sabem. Se a biblioteca não vai junto ali com o professor de metodologia ou com algum professor que sabe que a gente faz esse tipo de capacitação, eles passam os 4 anos sem saber dos recursos informacionais que nós dispomos. Minha biblioteca, portal de periódicos, tudo isso são possibilidade que a biblioteca pode atuar. Então, fica aqui à disposição a equipe das bibliotecas. Eu estou falando em nome da Biblioteca de Ciências da Saúde, mas tenho certeza, acho que teve algum comentário ali da Biblioteca do Centro do Mar, né? Do Estudos do Mar. Também está à disposição. Eu acho que é só reforçar esse papel importante das bibliotecas para a permanência dos estudantes. Legal, Cris, acho que é importante mesmo, e a gente poderia, inclusive, pensar numa conversa, então, né, da comissão com representantes das bibliotecas para pensar, né, como que poderia ser implementado isso. André? Gente, boa tarde a todas, a todos. Para quem não me conhece, eu sou o André, sou professor de CEPT, atualmente pró-reitor da P4E, né? Eu acho que primeiro parabenizar a Andréia e Carla, Jardel, quer dizer, todo o pessoal que está envolvido nessa discussão, Lineu, né? Hoje ao público que nós temos aqui, que são mais de 70 pessoas, significativo. Eu vou me ater a uma fala, acho que foi da professora Daniela, que antecedeu a Tirzá, que é algo que vem de encontro, professora, ao que a gente está trabalhando dentro da pró-reitoria. Então, uma coisa é a demanda que chega imediata, né? Então, eu tenho ali o estudante, o menino que chega ali com alguma questão de ordem pedagógica, com algum problema da sua vida social, econômica, enfim, né? Então, a gente tem demandas que são cotidianas. Qual é o primeiro desafio da pró-reitoria? E isso infelizmente, algo que perpassa a universidade. Nós temos uma montanha de dados, né, da qual eles não são tratados, eles não são trabalhados. Então, para que a gente possa pensar em políticas efetivas, né, de permanência, de pertencimento, eu preciso conhecer, qualificar esses dados. Então, esse trabalho a gente vem não só na P4, mas uma série de outras pró-reitorias, inclusive trabalhando em conjunto, de modo não célere, né, mas quase que cotidianamente, fazendo levantamento e tentando compreender o que cada número significa. E por que isso é importante? Para a gente compreender quem são os nossos alunos e quais são as estratégias e ações que a gente tem que manter, intensificar, reinventar, criar. Nós, infelizmente, não temos a universidade que nós gostaríamos que ela existisse, né? Seja do ponto de vista do espaço, enfim, né? A gente tem um monte de gargalos. Então, quando você fala, por exemplo, da biblioteca, eu estive recentemente em Toledo, eles têm lá todo um projeto, né? Algumas coisas funcionam no sentido de que a biblioteca também seja um local de encontro dos estudantes, né? Palotina tem algo também parecido aqui em Curitiba, mas a gente não tem efetivamente um modelo, pensando, por exemplo, a questão de bibliotecas. Aí tem essa questão, mas uma coisa é, entre aspas, eu apagar o incêndio, eu ter que resolver o problema de imediato. A outra situação é fazer, quando esse estudante ingresse para a universidade, eu criar condições para que ele fique bem, para que ele possa ter uma trajetória acadêmica, né, dentro daquilo que a universidade consegue lhe propiciar de melhor. Então, por exemplo, nós temos uma coordenadoria nova, que é a CAISE, que é a Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Estudante. Qual é o foco dessa coordenadoria, junto com a coordenadoria que tem lá o pessoal da pedagogia, psicologia e serviço social? É dar esse atendimento imediato a esses estudantes que chegam com essas demandas, e esta coordenadoria ela vem desenvolvendo projetos, ações no campo da permanência estudantil voltado para esporte,
lazer, cultura, ou seja, não esperar com que o problema ocorra, mas criar momentos, espaços, territórios, para que esses estudantes possam ter ali o seu momento, né, de convivência, né, de socialização. Assim, nós temos, por exemplo, equipamentos esportivos dentro da universidade que eles são ocupados, mas que eles poderiam ser muito mais potencializados. Os campos de futebol, as quadras, os eventos esportivos, veja, isso ocorre na universidade, ocorre, mas nós não temos uma política institucional voltada para isso. Coisa que a gente está, um servidor, que é o Marcos, que é o chefe da unidade dessa coordenadoria, semana passada esteve rodando os campos do interior, levantando todos os equipamentos que nós temos dentro da universidade. Ele já fez todo esse processo aqui em Curitiba, né? Ou seja, o que a gente pode, a partir do que nós temos, começar a desenvolver projetos na área de esporte e lazer. Eu vou dar um exemplo para não me estender mais. Ali na reitoria, no pátio, segunda, quarta e sexta, nós temos lá uns meninos e meninas que dançam, né? Aí o Jardel esteve no encontro do Fonapras, que é o Fórum dos Pró-Reitores, e ele mandou uma imagem para nós, na UFMG, eles têm uma tenda e um monte de estudante dançando. A ideia é trazer essa experiência para cá, né? Quer dizer, então, é um momento lúdico que faz parte da vida acadêmica também. Então, professor, a gente tem essa preocupação, né? Se vocês têm projetos, o que eu tenho dito, né? A gente só está há 6 meses, mas a gente tem procurado fazer circular, tem projeto, vocês têm ideias, procurem também as pró-reitorias. A gente está disposto a abraçar, sempre, eventualmente você tem gastos, você tem custos, a gente pode tentar estabelecer parcerias. Então, a gente está aberto às mais diferentes experiências. E tentar, a gente tem que tentar, né? O que não dá é como o Linneu colocou no começo. Eu não posso ter, quando eu comparo o número de ingressantes e o número daqueles que saíram, esse ser maior do que aqueles que estão entrando. O ano passado foram mais de 7.000 evasões. Institucional, ou seja, que saíram da universidade ou que saíram de um curso e migraram para outro, porque isso também conta na evasão. Então, a gente não pode mais admitir esse tipo de situação, né? E esse encontro ele é fundamental para essa troca de experiências, né? De mapeamento, de colocar quais são as ações que a gente está considerando, mas eu entendo que esse é um primeiro passo, né? A gente tem muito trabalho pela frente. A gente vai ter erros, vai ter acertos, mas eu acredito que sim, a gente está no caminho correto. Era isso. Obrigado, gente. Jardel, próximo. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar rápido, só complementando um pouco da fala do André. Isso que a Daniela falou, eu acho que é bem importante, né, da gente trabalhar com problemas que já estão instaurados. Isso leva a gente a pensar em duas estratégias possíveis, né? Ou a gente trabalha com estudantes numa situação individual, ou a gente trabalha a partir de um foco institucional coletivo, né? Eu acho que as ações que a gente está propondo, construindo, alterando alguns focos, né, de algumas ações que já vem acontecendo, é nesse sentido também, né, de a gente não só remediar, né, problemáticas que já estão instauradas, mas de prever que elas, prever não, mas perceber que elas se repetem, né, e se transformam em casos individuais, mas são problemáticas que se repetem, portanto são coletivas e institucionais, e a gente tem que tratar delas com ações coletivas e institucionais. Então, esse exemplo que o André dá, né, de promover ações de integração, elas vão também nesse sentido de a gente não trabalhar com questão individualizada, mas proporcionar para os estudantes que eles possam, né, ter espaço de troca, de interação, e nessas trocas se apropriar do que seja a universidade, né? Para você sair, por exemplo, de uma condição de um estudante calouro para um estudante veterano, de uma pessoa que está apropriada da universidade, que transita pela universidade com uma certa liberdade, você demora um tempo.
né? E espaços de integração são muito importantes para que esse processo demore o menos possível, para que a pessoa se aproprie da universidade, saiba viver, entre aspas, né? Viver dentro da universidade de forma mais facilitada. Então, a gente precisa criar esses espaços coletivos e transformar as nossas ações, né, em também ações coletivas e institucionais envolvendo docentes, né, a fala da Tirzá também vai muito nesse sentido, e é esse o foco que a gente quer dar. Também nesse mesmo sentido, né, só para finalizar com um exemplo, o André falou que eu fui para o Fonaprace na semana passada, né, lá em Minas Gerais, na UFMG, os dados, né, das pesquisas do pessoal que apresentou lá, me chamaram a atenção, e aí eu pensei em compartilhar com vocês, porque o que eles mostraram para a gente, por exemplo, é que as políticas de assistência estudantil, de concessão de auxílio, né, são políticas que têm uma importância que ninguém questiona, mas que elas são apontadas pelos estudantes não como o principal fator para combater a evasão, né? A política de assistência, o recebimento de auxílio, ele entra como segundo ou terceiro fator para manutenção dentro da universidade que é apontado pelos estudantes. Então, eles colocam outras questões, às vezes, como mais importantes. Por exemplo, né, a vinculação com o curso, a identificação com o curso, a relação com os docentes, e assim vai, né? Mas é interessante a gente pensar, porque isso mostra para a gente que um trabalho importante de ser realizado é com docentes, é na instituição, é na vinculação dessas pessoas com a universidade. Enfim, era isso só, gente. Obrigado. Agora, então, Juliana. Oi, gente, boa tarde. Vou tentar falar rapidamente sobre alguns pontos que foram tratados. Então, meu nome é Juliana, eu sou professora do setor de educação. Atualmente estou encerrando quase meu estadia lá na coordenação da pedagogia EAD, mas estou iniciando no aprimoramento pedagógico. Então, eu serei a pessoa a fazer os cursos que todo mundo está pedindo aí no chat. Fico super feliz que tenha esse interesse, né? Inclusive, na perspectiva da educação inclusiva, é um dos focos mesmo. Então, assim, eu vou colocar aqui no chat um material que alguns alunos autistas fizeram comigo ano passado e que eu já mandei via e-mail para todo mundo, mas às vezes as coisas não chegam. Então, esse é o material que a gente fez ano passado, que talvez seja útil junto com as orientações que o antigo NAFNE, que a atual Coordenadoria de Acessibilidade tem enviado. Estou com uma orientação de iniciação científica produzindo novos materiais sobre isso também, vou divulgar em breve. Mas a gente tem, sim, a intenção de fazer cursos mais pontuais, né, pensando no público geral, não só para professores do probatório, por exemplo, né, mas sim para docentes de forma geral. Eu só quero lembrar, e daí pedir muito a colaboração aí das minhas colegas e dos meus colegas que estão em coordenações de curso, de estimular aqueles docentes que a gente sabe que precisam de um aprimoramento pedagógico, de participar desses cursos, porque é o grande entrave que a gente tem. Assim, ano passado, a gente fez uma pequena comissão entre os coordenadores de curso para pensar sobre a evasão, e a gente focou na questão da monitoria, e a gente tentou a monitoria para as disciplinas que reprovam mais. E os professores que reprovam mais não queriam ter monitores. A gente tentou fazer com que tivesse mais bolsas de monitoria, tivesse uma ênfase, né, nas bolsas para as disciplinas como a retenção, e docentes dessas disciplinas se recusaram a isso. Então, a gente tem um problema muito maior numa cultura docente aí também, né? Então, assim, a gente tem a intenção de, no semestre que vem, passar nas setoriais para pegar com vocês as demandas que vocês têm para o aprimoramento docente de cada setor, né? Então, eu já fico feliz aí que já tem aí algumas primeiras falas sobre isso, pensando na acessibilidade e na inclusão. Me coloco à inteira disposição, quem está em coordenação de curso, eu estou lá no fórum, volta e meia, eu peço para vocês, inclusive, para preencher aquele questionário que a gente está tentando fazer um levantamento das pessoas autistas com deficiência, surdas da universidade, que a gente não tem essa informação consolidada. Uma questão que tem sido falada aqui no chat é justamente que, nunca recebi nada e estou com um aluno autista. Como que isso acontece? Isso acontece porque esse aluno autista não informou que era autista no ingresso. Esse é o grande problema. Como a gente não tem, e muitos estudantes autistas, eles passam por um processo de diagnóstico e identificação ao longo do curso, então, de fato, eles entram na UFPR sem saber
que são pessoas autistas, que são pessoas neurodivergentes, enfim, e passam a fazer esse percurso já na graduação. E outros até já têm esse diagnóstico, porém optam por não informar no ingresso. Então, eu tenho desde o ano passado para vocês lá pelo Fórum de Coordenação. Agora a gente está com alunas da pedagogia e da terapia ocupacional entrando em contato com cada coordenação novamente para a gente fazer esse levantamento. Então, assim, e eu peço que vocês não apenas peguem os dados que estão já no sistema, que os dados do sistema a gente tem, a gente precisa que, de fato, né, seja essa informação extra a ser feita, porque quanto melhor a gente souber quem são esses estudantes, porque, assim, a P4E tem alguns dados, a Prograp tem alguns dados, o núcleo de concurso tem alguns dados. Então, peço esse esforço colaborativo para a gente ter essas informações, para poder direcionar melhor essas formações, porque, por exemplo, gente, tempo de prova é o mínimo, e muitas vezes nem é o que precisa, é muito mais reelaborar a prova, é a maneira como a questão é escrita, é a maneira como a estrutura de resposta é organizada, né? Então, eu tenho maior interesse em fazer isso e colaborar com vocês, inclusive os cursos que tiverem com demanda mais urgente em relação a estudantes autistas, podem entrar em contato comigo diretamente e eu vou nos setores, vou nos cursos, a gente pode pensar em coisas já mais imediatas, mas a ideia é que no segundo semestre a gente comece a ter algumas oficinas, workshops, enfim, questões mais pontuais para tratar das principais demandas que vocês estão trazendo, tá bom? Então, me escrevam, me procurem e, por favor, respondam ao questionário. Vou até colocar aqui o link de novo para a gente poder ter esse número melhor e ficar mais fácil a gente se organizar enquanto instituição para ter a estrutura necessária, a formação adequada e todas as orientações que vocês precisam. André, você é a próxima. Tinha me inscrito, na verdade, para comentar sobre o que a Daniela Arcanjo colocou, mas já vou aproveitar esse gancho da Juliana, né, que ela está assumindo ali com a gente na Prograp, e dizer que vocês não se preocupem que a gente vai fazer esse encaminhamento depois para todas as coordenações, né, de como é que vai ser esse procedimento com relação ao acompanhamento, né. E também estamos chamando, como é essa comissão, a questão do combate à evasão. É uma ação estratégica da gestão, e é por isso que essa comissão existe, né, Carla? Nós estamos chamando para a gestão esta responsabilidade. Então, essa preocupação, né, que a gente sabe que acontece, é o professor que deveria fazer o curso, ele não está fazendo, nós queremos discutir uma política institucional de combate à evasão, e por isso que a gente vai fazer essa rodada nos setores, e também, obviamente, a gente já está mantendo esse contato, né, seja aqui pela comissão, mas especialmente lá na Prograb, esse contato frequente com os cursos de graduação, né, com as coordenações, com o fórum, mas também com as secretarias, a gente tem mantido um contato frequente para encaminhar essas questões, mas nós vamos fazer uma discussão muito séria e, se for necessário, muito provavelmente será, alterando resoluções normativas no Conselho. Isso não é uma ação que pode ficar no nível do voluntarismo ou da vontade, e muito menos do esforço do coordenador sozinho de tentar convencer. Então, essa passada que a gente vai fazer, inclusive nos setores, é para mostrar esses dados e mostrar que esse dado ele tem um impacto não só social e pedagógico, mas ele tem um impacto orçamentário. E nós vamos discutir com os setores, porque alunos evadidos criam, sem contar todas as questões que a gente precisa mencionar, uma redução orçamentária. E isso é uma coisa que nós precisamos discutir com toda a universidade, ou seja, é a universidade inteira que está perdendo esses recursos orçamentários. O ano que vem nós vamos ter recredenciamento, a gente corre o risco, inclusive, de não ter reposição de vaga docente, porque a gente não está cumprindo a relação professor-aluno estabelecida pelo MEC. Então, essa conversa bem séria nós vamos fazer com os setores e com os coordenadores. E sim, nós não temos uma proposta porque a gente quer discutir coletivamente, mas a gente entende, sim, que vai ter um nível ali de condicionalidade,
certo? Assim, não o professor, assim como o professor do estágio probatório, ele é obrigado a fazer determinados cursos, nós vamos ter que criar um nível de condicionalidade para essas disciplinas com maior retenção, com nível de evasão. Isso, obviamente, não vai ser uma coisa imposta pela gestão, pela pró-reitoria, mas pactuada com toda a comunidade. Mas só para dizer assim que né, porque senão eu sei, eu já estou olhando aqui para a carinha da Tirza. Você vai falar, não, o coordenador. A gente quer dar suporte para os coordenadores, que a gente sabe que vocês são uns heróis e umas heroínas, assim. Então, essa conversa difícil a gente vai fazer. Enfim, mas só pontuar ali, porque a Daniela levantou uma questão que eu estou fazendo aqui minha autocrítica, eu esqueci de colocar na sistematização, que é a questão, uma proposta que o professor Altair tem muito carinho, que a gente quer desenvolver, além da questão ali da retenção, é o que ele chamou, acho que vai de encontro um pouco, não só, né, no que a Daniela falou, propôs, que ele chama de letramento acadêmico, né, que é diferente do nivelamento, e a gente criar algumas disciplinas transversais, então não só para retenção, mas para isso, para essa ambientação do ambiente acadêmico, né? O que é esse estudante que veio do ensino médio, esse estudante pós-pandemia, de repente ele entra num ambiente que é completamente diferente para ele. Eu sei, já tive experiências internas em casa, e isso dá cria, dependendo do perfil, cria problemas. Então, Daniela, já te aviso que nós vamos te convidar para pensar isso juntos, tá? Porque a ideia é que a gente crie essa política aí. Eu só queria corrigir foi um erro meu de não ter incorporado lá. Obrigada, Andréia. Eu vou passar, então, gente, para o Matheus, e daí acho que a gente pode encerrar, né? Já são quase 4 horas. Mas, então, para o Matheus, por favor. Oi, gente, boa tarde. 2 pontos em geral que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é que uma coisa que eu percebi é que boa parte da experiência do aluno e conhecimento, ela começa na primeira semana, né? Então, nós temos uma semana dos calouros que ela está regulamentada, só que ela não está condizente com a realidade atual. Por exemplo, muitas vezes nós temos alunos que, na estatística, antes a gente só tinha um dia para os alunos conhecerem que era uma aula inaugural, porque nós estávamos sem um centro acadêmico, os professores desconheciam que existia uma semana dos calouros. Então, nós não tínhamos, os alunos, eles entravam, eles tinham aula direto, não tinham contato com os alunos veteranos. E esse ano a gente fez uma coisa diferente. Nós tentamos fazer todos os 5 dias, ter momentos de jogos para os alunos interagirem entre si, ter momentos para eles conhecerem os professores, ter momentos para juntar os servidores, professores e alunos. E a gente viu que gerou uma ampla participação dos alunos. A gente teve mais de 70% de retenção do pessoal de segunda a sexta. E foi um pessoal que continuou engajado durante o mês. Nós não sabemos como que vai ser a parte de retenção dos alunos, se vai ter um aspecto da evasão ou não, mas seria interessante regulamentar melhor essa semana dos calouros para ser uma semana de integração entre alunos, professores, docentes, técnicos. E outra coisa que eu percebi eu estava numa reunião do colegiado e foi um professor que nem era da estatística, mas ele estava no colegiado. E eu estava a gente estava discutindo a situação de um aluno, que é uma situação pessoal, que tinha impactos acadêmicos. E o professor mesmo, ele falou, aqui não é situação para discutir a situação do aluno, a situação social, só a situação acadêmica no colegiado, ou seja, olhar para um currículo do pessoal e tomar as decisões com base no histórico escolar. E isso daí me deixou, assim, a maioria dos professores é bem intencionada e também se ajuda. Eu só tive, a ajuda dos professores aqui da estatística, mas essa parte cultural de, aqui nós não vamos discutir a situação do aluno no colegiado e no departamento, é importante a gente mudar culturalmente. Eu queria levar isso lá. Tanto a parte de consolidar melhor a semana dos calouros como uma semana de integração entre todos e institucionalizar melhor para que a gente tenha a ferramenta de chegar no aluno, conhecer ele melhor, e essa parte de instruir melhor o pessoal a tomar situações, por exemplo, em todas as instâncias da universidade a gente tem que discutir a situação do aluno. É claro, de maneira instrumentalizada e bem argumentada.
mas não dá para esquecer do aluno nesses ambientes. Obrigada, Matheus. Gabriela, então, para fechar. Boa tarde. Já peço desculpa por ter deixado por último, assim, mas é que eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de... Não sei se vou ter outra oportunidade de estar participando. Tá dando para me ouvir bem? Bom, na primeira assembleia que teve, né, sobre evasão, eu não pude participar porque eu estava em aula, também meu curso é integral. Mas é um assunto que, assim, para mim, pessoalmente, é muito importante, porque eu já desisti de 2 cursos na UFR, um por conta do curso mesmo, assim, da situação em que eu estava, e que a universidade não conseguiu me ajudar. Eu tenho transtorno bipolar, que foi a época do diagnóstico. Tinha atendimento psiquiátrico e psicológico na Casa 4, eu não sei se ainda tem, acho que não. Eu fiquei na fila por um bom tempo, assim, não consegui. E depois foi por conta da pandemia. Agora, eu queria, não sei se já foi falado, né? Peço desculpa de novo se eu repetir alguma coisa aqui, mas questão de estágio, que pelo menos lá nas engenharias, assim, às vezes é bem complicado, né? No meu curso mesmo, o que as empresas pedem às vezes para a gente fazer estágio, né? As matérias a gente vai ver lá para frente, lá a partir do terceiro, às vezes do 4º ano até. Então, também dificulta, né? Não tem bolsa para todo mundo. Às vezes a gente precisa, eu preciso. Esse ano minha mãe me pediu para trancar a faculdade e trabalhar. Então, acho importante estar ocupando esse espaço e vir compartilhar, tipo, a minha experiência pessoal mesmo. Para participar de iniciação científica, a maioria dos professores pedem que a gente tenha um rendimento acadêmico alto, é critério de desempate. Então, muitas vezes, o interesse do aluno não é levado em consideração para a gente conseguir uma iniciação científica, já está lá no edital, que tem que ter um IRA acima de 7. Retenção, né, que foi falado já, a monitoria, às vezes, ela não ajuda muito quando os alunos que são monitores dão a mesma aula que o professor, porque eles foram bem na matéria, porque eles aprendem do jeito que o professor ensina. Então, a gente está tendo isso esse semestre. Eu estou vendo alguns colegas reclamarem de uma disciplina que tem um alto índice de retenção no nosso curso. E o pessoal vai para a monitoria não tem sido de muita ajuda para todo mundo, porque os alunos chegam lá e dão a mesma aula que o professor, né, da mesma forma, os mesmos exercícios, assim. Biblioteca, né, a sala de estudos em grupo, que a gente tem usado bastante. Eu vi que o pessoal do SEM comentou ali no chat também. E aí entra uma questão que também foi bem comentada aqui, sobre salas calmas para o pessoal que tem, né, neurodivergência. Às vezes a gente chega para estudar na sala de estudos em grupo e tem uma pessoa sozinha lá usando a sala. Eu já fui perguntar e a pessoa disse, eu tenho TDAH, tenho que usar aqui sozinho. E aí, cara, fica uma fila de espera, assim, lá no Politécnico, fica uma fila de espera para usar a sala de estudos em grupo. De verdade, a gente ficou lá mais de 1 hora esperando uma sala para a gente poder estudar semana passada. Acho que falta muito do acompanhamento psicológico para os alunos, não só por mim, mas eu vejo pelos meus colegas. Assim, teve um amigo meu que falou que ele foi na PRAE procurar atendimento, acho que uns 2 anos atrás, e ele disse que saiu de lá, se sentiu muito pouco acolhido e saiu de lá pior do que ele entrou. Que mais que eu acho que eu ia comentar? Eu acho que é isso mesmo. Queria aproveitar esse espaço para compartilhar um pouco dessas experiências aí. Obrigada. Obrigada, Gabriela, pelas colocações, né? Acho que são coisas que a gente está levando em conta aí já nas diferentes eixos do que você colocou, mas é importante ouvir todas as experiências. Bom, gente, então acho que é isso. Não sei se algum dos meus colegas da comissão quer falar mais alguma coisa. Enquanto se me dizem aí, só para lembrar, né? Então, esse seminário aqui vai ficar disponível a gravação para vocês poderem compartilhar com quem não pôde participar. A gente pode também compartilhar com vocês a apresentação, né? Com que tem ali a lista de todas as ações.
E o nosso próximo passo, então, de contato com a comunidade, é entrar em contato com os setores para conversar, né, e falar sobre essas particularidades. Então, nos próximos dias aí é a ação que a gente vai tomar. E é isso, acho que estamos à disposição, né, para receber, né, novas sugestões e manter essas ações em desenvolvimento e aprimoramento o tempo todo. Pode deixar, Cris, a gente coloca o CIB lá. Obrigada, então, gente. Acho que é isso. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.